Paz, alegria. Você deseja fazer a vontade de Deus? Hoje no Evangelho nós temos um exemplo, um modelo que vai nos ensinar como fazer a vontade de Deus e também as consequências de quem faz a vontade de Deus. Nós temos hoje na nossa liturgia a graça de celebrar Maria com esse título de Nossa Senhora Rainha. Os reis naquela época, quando eles se agradavam de uma mulher para ser a rainha deles, mandavam um mensageiro. Quando se agradava de uma mulher, se encantava com ela, com sua beleza, mandava um mensageiro para poder fazer esse anúncio de que esta mulher iria ser a sua rainha. Deus manda o seu mensageiro, Deus se encanta com Maria. Deus é esse rei que se encanta com Maria, que se encanta com as suas virtudes e vai escolher ela para ser rainha. Maria recebe o título de rainha porque Deus se encantou com ela e também porque ela se tornou a mãe do rei. E era cultura naquela época, nas regiões pagãs, inclusive no judaísmo, os reis que tinham as suas mães vivas davam a elas também o título de rainha. E aí Maria recebe esse título de rainha porque é mãe do Rei dos Reis. E o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nesse trecho do Evangelho, nós temos em primeira mão uma escolha improvável, um chamado improvável. Uma menina, uma jovem, aproximadamente 13 anos, que foi considerada cheia de graça, numa vila que nem tinha no mapa, nem se falava no Antigo Testamento, mais ou menos 150 habitantes. E ali, naquele lugar improvável, é o lugar onde Deus encontra Maria e faz esse chamado. Na simplicidade daquele lugar, uma jovem simples se coloca como a serva do Senhor e ela é cheia de graça, como anuncia o anjo. Uma pessoa cheia da graça de Deus significa repleta, ou seja, que não tem mais espaço para nada. Em Maria não havia espaço para o orgulho, para a soberba, para a desobediência. Não havia espaço para o pecado. Por isso ela é imaculada. Ela é cheia, repleta da graça de Deus, sem espaço nenhum para o mal, para a tentação. E aqui nós vamos fazer um paralelo do Antigo e do Novo Testamento. Lá atrás nós vamos ver Eva, a mãe dos viventes. Eva, ela foi seduzida pela serpente. Eva recebeu o sopro do Espírito, mas ela foi seduzida pela serpente e ela foi desobediente. Eva desobedece,
Eva não faz a vontade de Deus, despreza a vontade de Deus e segue ali a influência da serpente. Aqui nós vamos ver Maria, a nova Eva, que não recebe o anúncio ou não recebe, a visita da serpente, mas recebe a visita do mensageiro de Deus e dá ouvidos a esse mensageiro. Maria tinha algo especial, esta nova Eva. Era uma mulher dócil, capaz de acolher a mensagem de Deus e fazer a vontade de Deus e se tornar obediente. Enquanto a primeira Eva lá atrás foi desobediente, aqui a nova Eva, Maria, cheia da graça de Deus, é completamente obediente ao chamado de Deus. Por isso é coroada rainha, por isso vai ao céu, por isso recebe esse prêmio e por isso é a bem-aventurada entre todas as mulheres, porque ela vai se colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. E uma coisa interessante que nós vamos observar é que no Evangelho, em nenhum momento você vai ver Maria dizendo sim. Às vezes a gente até escuta numa canção aqui e ali o sim de Maria. Na verdade, Maria não disse sim, ela disse fiat, ou seja, que significa faça-se. Maria, ela diz faça-se a tua vontade, segundo a tua palavra. Esse faça-se aqui também nos remete lá no Antigo Testamento, também no livro de Gênesis. O faça-se de Deus. Quando tudo era um caos, quando tudo era sem forma e vazio, Deus proferia a sua palavra, o seu faça-se, e do nada tudo foi criado. O impossível aconteceu. Aqui, Maria se coloca também à disposição de Deus, mas ela sabe que não é possível a ela conceber um filho sem o auxílio de um homem. Ela sabe que aquilo não era possível humanamente. Por isso ela não diz sim, ela diz faça-se. Para que também Deus possa fazer, assim como criou lá atrás, assim como daquilo que era sem forma e vazio, Deus realizou o impossível em Maria também, pelo faça-se dela, iria ser realizado o impossível. Então, assim como o faça-se lá atrás trouxe para nós a criação, o faça-se de Maria traz para nós a redenção, a salvação. Traz para nós uma nova criação, uma nova humanidade. Olha que bênção, olha que graça, olha que beleza. Nós precisamos refletir sobre isso. E Maria nos ensina um jeito certo de reinar. Nós, pelo nosso batismo, nós recebemos a graça de sermos sacerdotes, profetas e reis. Mas temos que saber reinar. Aprendemos com Jesus, que foi um rei diferente, que foi um rei que se colocou à disposição e a serviço na vontade do Pai. Maria também, essa rainha, ela é uma rainha diferente, uma rainha que está disponível, disposta a fazer a vontade do Pai. Os reis de Israel precisavam seguir os mandamentos de Deus, precisavam ser obedientes a Deus. Aqui nós temos o exemplo a seguir, que nós possamos então no nosso batismo, pela força desse batismo, nós possamos olhar para Jesus, para Maria, como modelo também a seguir, daqueles que souberam reinar, daqueles que fizeram em tudo a vontade do Pai, daqueles que abriram mão da sua própria vontade para se dispor a fazer a vontade de Deus. Aqui nós temos também a oportunidade de dar o nosso faça-se para Deus. Não só dizer sim, porque dizer sim, como diz a canção, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas nós precisamos dizer o faça-se, ou seja, aquilo que muitas vezes não está ao nosso alcance, não é possível a nós, é possível a Deus. Por isso, Senhor, nós recorremos a Ti, confiamos em Ti. Faça-se a Tua vontade também nas nossas vidas. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, também comenta, compartilha para que outras pessoas possam ter a graça de poder refletir sobre essa mensagem do Evangelho de hoje.